do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, esta parábola do trigo e do joio mostra a providência de Deus nesta convivência entre o trigo, que são os filhos de Deus, e o joio, que representa os filhos do diabo. O natural seria tirar diretamente o joio do meio do trigo, mas como é difícil, sobretudo no início, distinguir entre um e outro, então, pronto, o mestre, o pai de família, vai dizer de evitar fazê-lo para não arrancar, junto com o joio, também o trigo. É só no juízo final que Deus vai separar os predestinados dos condenados, mas até lá, este mistério é da convivência de ambos crescem juntos no mesmo mundo, justos e injustos. E esta visão do Mestre Divino, como sempre, é de longo alcance, o que pretende Nosso Senhor, de alguma maneira, dar uma solução a este problema angustiante do mal no mundo, que tem torturado e continua a torturar tantas consciências, mesmo entre os católicos. Se Deus é bondoso e todo-poderoso, por que o mundo está cheio de dor, de sofrimento, de injustiça? Se Deus ama os homens e se preocupa por cada um de nós, é porque não evita os males desnecessários, segundo o nosso critério, que nos afligem ao longo da vida. O descrente, perante este escândalo, acaba até por negar a existência de Deus. Se o mal existe, porque Deus não o quer impedir, então Deus não é bondoso. Se o mal existe porque Deus não o consiga, não o pode impedi-lo, então é que Deus não é onipotente. Não responde também o descrente ao problema da dor, no sentido em que não é porque Deus não exista que fica solucionado o problema da dor. Não, é simplesmente uma protesta, um desabafo. É um desabafo. Desde o momento também em que considera Deus responsável pelo sofrimento, é porque acredita nele. Porque quem vai confrontar ou insultar uma quimera, alguém que não existe. O facto de revoltar-nos contra Deus mostra que acreditamos em Deus. Só que, mesmo que Deus desse uma resposta convincente a este mistério da dor, o incrédulo continuaria a não aceitar Deus Nosso Senhor porque não quer submeter-se às suas regras, pelo menos em grande parte dos que se opõem a Deus. Resposta do descrente. Resposta também que vem da fé, que provém da fé e que, como sempre, quando falamos de fé, estamos a exigir uma certa humilhação da nossa inteligência. Face a um assunto que está para além da nossa capacidade. O mistério do sofrimento e da dor entra no mistério próprio de Deus. E a fé nos diz que Deus age em todas as coisas para o bem dos escolhidos. Sabemos que Deus não é injusto, que Deus é sempre bom e misericordioso. Sabemos que Ele escreve direito com linhas tortas. E para um católico seria uma pretensão inadmissível exigir que Deus explicasse de cada vez a razão das suas ações e intenções. Nosso Senhor hoje, precisamente, vai apontar 3 fases nesta história do mal. A sua origem, a sua permissão e o seu remédio. A origem do mal não está em Deus. O bem supremo está no inimigo mortal de Deus, no mal por excelência que é Satanás. Este inimigo que trabalha de noite, é quando ninguém vê o seu trabalho. Satanás, que ao seduzir a mulher, através da mulher o homem, traz o pecado ao mundo e através do pecado a morte e todos os males. Aí está o início do mal. Deus poderia ter evitado o mal, sim, Deus poderia ter evitado o mal, mas na sua sabedoria, e entramos no mistério de Deus, na sua sabedoria permitiu que este mal aparecesse no mundo. E uma vez que apareceu, não quis removê-lo. Quis deixá-lo para torná-lo instrumento de bem maior. E hoje vemos uma das razões pelo qual permite este mal. É para que, arrancando o joio, não arranquemos ao mesmo tempo o trigo. Sem a possibilidade do mal, a liberdade humana seria um mito. E sem a existência do pecado e da morte, não teria tido lugar o ato mais transcendente da história, que foi precisamente a morte redentora de Cristo. Do inocente que vai morrer pelos pecadores
pelo bem dos pecadores, o justo pelos injustos. Monumento grandioso de amor, de heroísmo e de beleza moral. E quando falamos do mistério de Cristo, falamos também do mistério de Judas. Por que Deus suportou a presença de um traidor quando ele sabia perfeitamente os seus pecados e as suas intenções? Por que Deus permitiu entre os apóstolos aquele que iria traiçoar? E o qual também podemos transpor nas circunstâncias atuais. Porque Deus permite ainda hoje que tanto Judas, sendo traidores, permaneçam na igreja sob a aparência de apóstolos. É o mesmo mistério. São Tomás de Aquino fala em 3 lições sobre os motivos que Deus tem de não arrancar o joio da sua colheita, permitindo que junto aos bons cresçam também muitos maus. 3 lições. Diz, primeiro, que pelos maus se exercitem os bons. A prática da virtude por parte dos bons. Convivendo com os bons podem crescer em virtudes e resistir pacientes à maldade. Primeiro motivo, que pelos maus se exercitem os bons. Segundo motivo desta permissão de Deus, que aquele que agora é mau seja feito bom. Isto é, porque para a graça há joio que ainda pode tornar-se trigo. Os maus sempre estão a tempo de converter-se a Deus de todo o coração. São Paulo, o exemplo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se Deus não tivesse tido paciência com São Paulo, não teríamos este grande apóstolo dos gentios. Terceiro motivo, alguns parecem maus, mas não são. Isto é, o nosso juízo é muito limitado e por isso tendemos a nos precipitar e temerários julgar maus os que são bons, arrogando-nos um conhecimento dos corações que é o próprio de Deus. Então não sejamos ingênuos. E o pai de família, o dono da plantação, não foi surpreendido pelo joio. Como dizer, vai orientar os seus empregados a como agir da melhor forma, mas no final das contas, o pai de família já tem planejado o que fará com esse joio e com esse trigo. O joio vai ser enviado ao inferno e depois o trigo vai ser guardado no celeiro. Como dizer, para os bons, o mal é um episódio passageiro que pode converter-se numa fonte de bem maior. E nós sabemos do valor do sofrimento. O sofrimento cristão, através das lágrimas, vislumbra já perspectivas da bem-aventurança eterna. Então, 2 aplicações podemos fazer desta parábola. A primeira, não atuar nesta crise da igreja com um selo que poderíamos chamar de indiscreto, de violento. Existe esta tentação, e uma tentação que acontece sobretudo para os recém-convertidos à tradição. E os que descobrem a tradição e veem com clareza já o que acontece. E existe esta tentação de uma lógica implacável, que não tem em conta as circunstâncias humanas, no sentido em que nem todos veem com a mesma claridade, nem todos reagem com a mesma celeridade. E a tendência é dizer, não, mas que Deus arranque já o joio, que faça justiça. Sim, mas Deus vai corrigir este céu impetuoso a dizer, não, atenção, em atenção ao trigo, em atenção ao trigo, não ao joio, em atenção ao trigo, Deus vai tolerar esta situação. Então, cuidado com esta reação que acaba por ser pura crítica, pessimismo, zelo amargo, que não toma suficientemente conta deste bem total que Deus procura. Primeira aplicação, esta delicadeza que temos de ter, mesmo na crise da igreja, não esquecer que a crise da igreja não impede que temos de ocupar-nos da santificação da nossa alma. Que o principal não é a luta contra o inimigo, faz parte da luta, sim, mas o principal é santificar-nos apesar desta crise da igreja. Isto não podemos perdê-lo de vista. Segunda lição, mais concreta, mais simples, que esta parábola desperta em nós a certeza de que em tudo Deus tem um propósito para nossas vidas, inclusive ao permitir a maldade e as provações que nos cercam. Tudo faz sentido
no plano de Deus. Então, com a ajuda de Nossa Senhora, temos de colocar a nossa esperança no Senhor. Porquê? Porque Nossa Senhora também viveu desta fé na providência. Ela também não compreendeu sempre a ação de Deus. Quando Jesus perdeu-se no templo, a resposta de Cristo não foi compreendida por Maria. O Evangelho diz que Maria não compreendeu as palavras de Nosso Senhor, mas meditava no seu coração. E Nossa Senhora não só aceitava a dor que fazia parte deste plano da redenção, mas entrava de cheio, realmente, nas intenções da providência. Então, Nosso Senhor é modelo, precisamente, para pôr a nossa esperança em Nosso Senhor, que retribuirá a cada um segundo as suas obras no momento certo e previsto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.